Dando sequência aos nossos vídeos de apresentação e de como se fosse um manual do programa de Math Studio, nós vamos falar hoje sobre matrizes. Nós já falamos um pouco no vídeo anterior, no segundo vídeo dessa nossa sequência de vídeos. Hoje, no terceiro vídeo, nós vamos falar especificamente de matrizes. Tá? Então, existem diversas formas da gente inserir uma matriz nos Math Studio. Então, a primeira forma é a gente aqui apertando função, né, fx, aqui, ó, a gente apertando fx, nós podemos escolher, são diversas categorias de funções. Do lado esquerdo, né, são as categorias, os gêneros de funções e aqui as espécies de função no lado direito. Então vamos escolher matriz e vetor. Então nós temos uma série de elementos aqui, que a gente não vai falar hoje, a gente vai falar em outros vídeos talvez. Nós podemos escolher a função mat, de matriz. Então a gente clica aqui em mat e vai aparecer uma matriz 2x2. Para a gente alterar a configuração dela, a gente pode vir aqui clicando fora, ver que ela ficou agora marcada com um quadradinho aqui, no canto inferior direito. Nós podemos agora mexer no tamanho da matriz, deslocando com o mouse. Então nós podemos fazer uma matriz quadrada, se a gente estiver puxando na diagonal, né, movendo na diagonal, ou nós podemos fazer uma matriz retangular se a gente fizer numa só direção. Então, por exemplo, aqui nós fazemos uma só direção, aqui é um vetor, aqui é uma matriz linha, e assim por diante. Nós podemos fazer dessa maneira. Uma outra maneira de inserir uma matriz é a gente vir aqui em... primeiro, desculpe, a gente escreve, a gente pode escrever a função aqui, né, digitando. Vamos de novo no mat e vai aparecer de novo aquela função, aquela matriz. Uma outra forma é a gente vindo aqui nas barras de ferramentas laterais, nós temos uma barra de ferramenta matrizes. Então tem diversos elementos aqui das matrizes, a gente vai falar de alguns desses três aqui nessa aula. A gente pode digitar matriz e aqui tem uma funcionalidade que é algo melhor, que é a gente poder especificar o número de linhas e o número de colunas da matriz. Então a gente pode colocar aqui uma matriz, por default é 3x3, mas a gente pode colocar a quantidade aqui de linhas que nós fomos desejando. Então, aqui, por exemplo, uma matriz 3x16. Eu vou inserir uma matriz 3x3 mesmo, para a gente olhar outras funções. Primeiro a gente vai, como a gente fez na outro vídeo, vamos especificar uma variável, chamada de variável A, e vamos inserir uma matriz 3x3. Tá? Então vamos digitar os números aqui, são, números aleatórios. Tá? Números que eu vou digitando aqui sem nenhuma configuração específica. Então aqui a matriz A já foi chamada. Então vamos ver algumas outras funções que a gente pode utilizar com matriz. Primeiro, como chamar um elemento da matriz. Por exemplo, se eu quiser o elemento, a matriz 3x3, se eu quiser o elemento 2, 2, que é o 14, eu vou digitar EL. Aqui nós vamos ter duas opções. EL é elemento, né? Element em inglês. Temos o elemento 2 e elemento 3, que são dois argumentos. Desculpem, digitar de novo aqui. Dois argumentos ou três argumentos. Com dois argumentos, nós vamos ter um vetor. Com três elementos, nós vamos ter uma matriz. Então, a gente vai usar o elemento 3. Então, nós temos são três quadradinhos pretos. O primeiro quadradinho é para a gente colocar a variável, colocar o A. E depois a gente vai colocar a linha e a coluna. Primeiro a linha, então eu disse que eu queria a linha 2, coluna 2. Então, dando um igual, nós vamos ter o 14. Se fosse linha 2, coluna 3, nós temos o 16. E assim por diante. 3, 3, nós teremos o 20. E assim a gente chama um elemento da matriz. Tá? Se a gente quiser colocar um valor qualquer. Outra função que também é muito utilizada, que nós temos que utilizar bastante. Outra coisa, a gente também pode usar esse el, também está aqui nas funções. Tá? A gente pode digitar aqui também que vai aparecer a mesma coisa. Outra função muito importante é a gente saber o determinante de uma matriz. Então a gente vai aqui, a gente pode digitar também, né? Pode ir em função,
matriz e vetor, det, que é determinante de uma matriz. Então nós digitamos o determinante, vamos digitar a matriz A aqui, já aparece, vamos digitar igual. Então deu o determinante igual a 16. Então essa matriz tem inversa. Podemos também digitar aqui, a partir do menu lateral, da barra de ferramentas laterais, matriz, de matrizes, né? Determinante também, digitamos o A, mais uma vez vai ter o valor de 16. Então são as diversas maneiras de se ter o determinante. Outra função que é muito utilizada em matrizes é a nossa transposta. A transposta é quando a gente troca linha por coluna. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui, que não é o objetivo, mas vamos extrair a transposta da matriz A. Então nós clicamos aqui, ó, podemos também ir em função, matrizes e vetor, e procurar a função que corresponde à transposta de uma matriz. Tá? Transposta de uma matriz. Matriz transposta. A gente digita aqui, vai aparecer o T de transposta. Só a gente digitar o A, que é o argumento dessa função. Desculpa, eu cliquei no A errado. Vamos de novo digitar o A. Igual, nós vamos ter a transposta. Veja que trocamos as linhas pela coluna. Então, que era a coluna aqui 10, 14, 18, virou linha 10, 14, 18. 12, 14, 18, 12, 14, 18. 13, 16, 20, 13, 16, 20. Essa é a transposta da matriz. Uma outra maneira da gente fazer a transposta de uma matriz é utilizando aqui esse menu da barra de ferramentas laterais, matriz transposta. Então, apertamos aqui, novamente digitamos o A e igualamos, temos o mesmo resultado. Então, é uma outra função muito importante para utilizar com matrizes. A gente vai utilizar bastante ajustamento de observações, né? Na engenharia cartográfica a gente trabalha muito com matrizes. É muito importante que a gente tenha conhecimento das matrizes e também conhecimento numérico de como se calcular nos diversos programas que a gente trabalhar. Uma outra função muito importante também é a inversa da matriz. Desculpa. A gente pode ir de novo lá em função, né? Vou repetir aqui para a gente ir mais devagar. Função f de x, apertamos matrizes e vetor. Tá? A gente pode até, nessa categoria tudo, vão ter todas as funções, mas a gente vai perder muito tempo procurando, porque vai ter tudo aqui. Então a gente vai nas categorias mais específicas para a gente trabalhar. Então vamos lá em matriz e vetor, vamos procurar a inversa da matriz. Então vamos inverter, clicamos em inverter, matriz A, e estabeleceu a inversa da matriz A. Uma outra forma de se fazer esse mesmo cálculo é a gente digitar o A, que é a nossa matriz, digitamos aqui, e vamos apertar o Shift, acento circunflexo, espaço. Então ficou o A elevado a um valor. Então vamos elevar ele a menos 1, que é a inversa, e vamos igualar. Então chegamos ao mesmo resultado do anterior. Então esse A elevado a menos 1 é a mesma coisa que a inversa da matriz. Tá? Então esses são, por enquanto, são as funções que nós trabalhamos bastante em engenharia cartográfica e em engenharia em geral, a transposta e a inversa da matriz A. E com isso a gente pode efetuar os diversos cálculos. Fazer ajustamento de observações, fazer nossos cálculos geodésicos, cálculos fotogramétricos. Tá? Então, nos próximos vídeos vou mostrar outras funções, mas por enquanto, em termos de matriz, essas são as principais funções, e à medida que a gente for fazendo outros exemplos, depois no futuro eu pretendo fazer alguns exemplos de cálculos mais especificamente de engenharia cartográfica, que a gente vai trabalhar com essas matrizes também. Tá? Muito obrigado.